Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast da NR13, onde o assunto aqui é integridade e segurança. A gente vai falar tudo sobre como você, que é engenheiro mecânico, inspetor de equipamentos, pode atuar dentro do nicho da NR13 e ter ganhos acima de 10 mil por mês com isso. E eu estou muito feliz porque a gente está renovando aqui esse podcast, iniciando 2022. Estou aqui com meu companheiro de live, Marcos Rosa, que é especialista na NR13. Como é que está aí, Marcos? Show de bola, Vitão. Cara, seja bem-vindo aí para mais um ano de live, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma inovada esse ano. Estamos aí Boa. criando alguns outros conteúdos, né, para atualizar cada vez mais o pessoal aí do mercado da NR13, cara. Muito bom mesmo. Hoje nós vamos responder Legal. perguntas aí, né, da assistência, da Isso, audiência, né, na isso. verdade. Você deixou aí, como é de costume, no seu Instagram para a galera fazer perguntas e fizeram bastante perguntas aqui. Fico até feliz. Queria agradecer aí todo mundo que participou. Realmente é muito importante a gente ter toda. Qual que seria a palavra assim? Mas é todo esse empenho, dedicação que o pessoal traz aí e como é que fala? A É, gente isso fica muito. mostra, isso mostra Deixa a gente interesse. gratificante. Isso. É Mostra o gratificante interesse para que o nós pessoal também. tem, né? O pessoal tem muito interesse em aprender, tem muito interesse em aprofundar aí os conhecimentos. E quando eles perguntam, né, ajuda a gente a desenvolver esses conteúdos. Porque, assim, sem o público não tem como fazer, né? Isso, e a gente também vê que faz muito sentido o negócio, né? Quando a gente tem esse engajamento, era a palavra que eu estava procurando. Esse engajamento é Engajamento, é muito isso aí. bacana. Bom, vamos Vamos lá. lá? Posso começar aqui? Tá Opa, preparado? Então vamos vamos lá. lá. Ó. O Daniel Melo Cobait, pergunta o seguinte: qual o valor do salário do inspetor de NR13? Na verdade, ele pergunta quanto que o inspetor de NR13 tem que cobrar com ele não sendo o PH. Ele é só o inspetor, ele não é o profissional habilitado. Qual que seria o valor que ele deveria cobrar? Essa é a Cobrar, você pergunta do fala, Daniel Melo. mas para ele trabalhar, será que é Isso, valor de CLT, no salário, caso? Ele Salário falou em dele. valor de salário aqui. Entendi. Não, legal. Nós estamos acostumados já com isso, né? Nós temos aí vários profissionais que trabalham como técnicos, como inspetores, né, de campo. E é interessante que às vezes tem gente, eu vou aproveitar essa pergunta do Daniel aqui para falar, né? Tem alguns profissionais habilitados que acham assim, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer a inspeção, eu tenho que estar junto, eu tenho que fazer tudo, né? E na verdade não é bem assim, porque se a gente tivesse que fazer tudo, né, Vitor? A quantidade de serviço Exatamente. que a gente pega, com certeza não seria Não dá possível. conta. Exatamente. Então, por isso que a norma NR3 ela já dá, né, então, a permissão para que o profissional habilitado possa supervisionar o trabalho, né, de vários técnicos. Então, imagina que um profissional habilitado ele pode ter uma empresa, se esse cara for empreendedor, né, ele pode ter uma empresa e ter 10, 15, 20 profissionais ou técnicos ou inspetores de equipamentos que estão no campo fazendo as inspeções e ele só supervisiona, gera ali, cria os procedimentos, né, coordena a demanda de trabalho. Então é assim que funciona. E aí, claro, né, quando a gente fala sobre profissionais, nós estamos falando sobre pessoas, né? E aí o Daniel falou, qual que é o salário de um cara desse? Depende muito. Depende de vários itens, né? Por exemplo, quanto tempo tem de experiência? Se o inspetor ele tem lá 15 anos de experiência, sempre trabalhou com NR13, domina totalmente a norma, o cara pode ter um salário de 6, 7 mil reais, né? 5, 6, 7 mil reais. Então, existe essa possibilidade, sim, né? De profissionais externos terem salários ótimos, muito bons, assim. Agora, se o cara está começando, ele não vai conseguir ter um salário de 5 mil, né? Ele vai ter um salário Exatamente. bem menor, um salário de início, né? Talvez 3 mil reais, talvez até um pouco menos, até 2.800, 2.700 reais de salário. E isso faz com que a pessoa, então, tenha um nível de crescimento.
A maioria das empresas de inspeção, elas têm níveis de salários para inspetores, né? E aí começa, não sei como que funciona na maioria, mas pode ser lá o júnior, o sênior, né? Ou sei lá, o inspetor de qualidade 1, 2, 3 e 4, e aí você tem várias faixas salariais dentro dessa empresa. E isso mostra, né, que você pode evoluir, né? E claro, o cara que quando começa a evoluir, né, muito, um cara que evolui muito, e aí o Vitor é prova viva disso, né, Vitor? Eu vou puxar, vou pegar você como exemplo aqui. Pegar o de Cristo. Pegar o C de Cristo, né? O Vitor é a prova viva disso, né? Que ele está aqui hoje. O Vitor é meu sócio, né? Sócio na nossa empresa, na SD Engenharia. E o Vitor começou lá como, Vitor? Como que você começou? Como inspetor, não foi? Como inspetor. Inspetor de campo. Isso. Exatamente. Olha que coisa, né, cara? Uma pergunta dessa do Daniel, às vezes ele fala, pô, sério, o Vitor é dono hoje, começou como inspetor? Mas como isso acontece? E aí, uma vez eu falei para o Vitor isso, vou até repetir aqui para todo mundo entender. Quando o cara é bom, e não vai ficar com a bola cheia aí não, hein? Quando o cara é bom, é bom que agora você não tem como pedir aumento mais. Né? Então, agora fudeu. Quando o cara é bom, duas coisas vão acontecer. Um inspetor ou um profissional habilitado que trabalha regime CLT, quando ele é bom, ele se destaca no meio dos outros, duas coisas acontecem. Primeiro, ele sai da empresa e abre a empresa dele, vira concorrente. Esse é o primeiro, uma das coisas que acontece. Ou ele vira sócio da empresa, né? Que foi o caso do Vitor. Então, o Vitor hoje é sócio da empresa. E isso acontece porque o cara é bom. Então, hoje o Vitor ganha igual os donos da empresa, igual os diretores, porque ele é diretor. Então, imagina que ele começou com um salário baixo e foi subindo, não tinha mais para onde ir. E aí a gente falou, opa, não quero perder esse cara, eu vou trazer ele para a sociedade, porque ele é um cara diferente. Então, você está de parabéns, viu, Vitor? Obrigado. Começou o ano bem, hein? Eu acho que o pessoal aí também nem fazia ideia, né, desse caminho que eu fiz dentro da empresa. Passei por vários estágios, né? Eu fui conhecendo vários pedaços da empresa. Comecei como externo, depois já trabalhei interno, depois comecei a fazer parte de contratos, aí depois assumi a supervisão, aí Tá foi vendo? degrau a degrau. Mas só para complementar um pouco do que você estava falando, também a questão salarial é diferenciada por técnicas que o inspetor domina, né? Então você imagina, tem um inspetor que ele domina LP e partícula, é diferente de um que só faz LP, que é diferente de um outro que é ultracionista. Então todas essas técnicas também agregam valor salarial, né? E aí o cara sai do estágio de júnior, pleno e sênior para outro patamar, né? Então é uma forma também de mostrar que o cara pode ir no degrau a degrau. Exatamente. E aí, Até o e aí dá uma Wesley colocou diferença. aí. Você viu que o Wesley colocou aqui, ó? Que nas últimas empresas que ele. Wesley Engenheiro Tá. 5114, olha Vi lá. aqui. Que nas últimas empresas que ele trabalhou, olha lá, o salário variou entre 3.200 e 7.300, levando em conta os indicadores de Olha lá. especialização, graduação, qualificação. As técnicas. É isso aí. As técnicas, É isso aí. exatamente. O cara Aí sabe pode todas variar. as técnicas, ele vai ter um salário maior mesmo. Exatamente. Isso aí, eu acho que ficou bem respondido, né, Vitor? Show de bola. E aí até te agradeço aí por contar um pouco da minha história. Uma história para outro dia. É isso aí. Qual que é a Vamos para a próxima? próxima aqui então. Ó, Wesley Lilo, engenheiro. Acho que é isso que comentou agora, né? Pode Ele ser. perguntou o seguinte: obrigado pela pergunta aí, Wesley. Vi que você está ao vivo. Temos previsão de revisão da NR13, como, por exemplo, incluir fluido classe C, vapor? Tá, legal. Boa pergunta, Será que Wesley. ele quis Obrigado dizer pela de pergunta. tubulação, né? Eu vou dar uma explanada aqui. Obrigado pela pergunta. E quem tiver aqui na live e quiser fazer pergunta, quiser usar o card de pergunta, é aquele balãozinho ali debaixo do Vitor ali, ó, que tem um
ponto de interrogação, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer perguntas aí também. Mas vamos lá, o Wesley perguntou sobre a atualização da norma, né? Cara, desde 1978, né, que a norma ela vem sofrendo atualizações aí, né? Em 94, por exemplo, ela sofreu uma atualização enorme, né, que colocou ali a categorização dos vasos. Ó, não existia categorização dos vasos antes. Os vasos de pressão eram só classificados como vasos de pressão e nada mais. Só que aí começou a ter muitos acidentes. Eles perceberam que alguns equipamentos corria mais risco, né, do que outros. Então, aí em 94, teve essa mudança, né, mais drástica, uma atualização maior que falava sobre as categorizações. Depois, em 2014, né, veio os tanques metálicos para a norma NR13. E em 2017 veio as tubulações, né, que aí eram as tubulações de classe de fluido A e B, que eram as enquadradas, que são as enquadradas dentro da norma NR13, deixando aí mais seguros os processos, né, industriais. Então, assim, só trazendo aqui um histórico geral, a NR13 ela vem realmente passando por algumas tratativas de atualização. Saiu aí tem um bicho aqui, peraí. Saiu aí uma consulta pública, né, da NR13. O que é uma consulta pública? Só para o pessoal entender. É um documento oficial do ETM, do ETE, né, que é um Instituto do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Na verdade, agora é Ministério da Economia, né, que é a inspeção do trabalho. E aí o pessoal lançou essa consulta pública onde qualquer um podia ir lá e colocar, né, informações ou falar a sua opinião técnica. Eu achei bem legal eu até dei minha opinião lá em alguns requisitos, né? E aí já fizeram algumas lives, né? Eu vi que o CREA de Minas fez uma live, teve algumas outras empresas que fizeram lives falando sobre essa consulta pública, mas, por enquanto, é só uma consulta pública, não houve atualização. Mas quando se tem isso, Wesley, quando se tem uma consulta pública, geralmente eles estão pensando, sim, em atualizações, tá? A questão do fluido tipo C, eu não entendi muito bem, classe C, eu não entendi muito bem a sua pergunta, né? Que parece ser algo específico. Eu não li nada sobre alteração de classes de fluido. Não tem nada na consulta pública, não tem nada sobre, sei lá, algo falando sobre categorias ou classificação de fluido. O que tem nessa consulta pública, que eu posso adiantar para vocês aqui, que eu acho que é bacana, é a gente... Ah lá, ele falou que era sobre tubulações. Foi o que eu imaginei. Então, assim, tubulação, só para falar aqui, tubulação é só classe A e B, tá? A classe C não entra dentro da NR13, tá? Vapor, ele é citado na NR13, mas ele fala que tem que ser, que ele não está dentro dos requisitos da norma, porém tem que ser também tratado de uma forma criteriosa por um profissional habilitado, só isso, tá? Mas vamos lá. A norma ela fala sobre outras tratativas. É uma espécie de atualização de redação. Tá? Um exemplo que eu trago aqui, que eu sempre falo sobre essa atualização, é o seguinte. A norma fala sobre vasos de pressão de PRFV, que são fibras de vidro resistente. Né? Lá na norma, quando você lê o item, parece que alguns vasos de PRFV entram na NR13, mas, na verdade, nenhum entra. Né? Nenhum entra, se você avaliar da forma correta. Então, assim, provavelmente, isso é um item que eu coloquei digitei lá, né, no meu campo de aplicação para consulta. Então, esse caso eu acho que vai mudar. Então, tem que ser mais conciso, né? O texto tem que ser conciso. Vasos de PRFV não se aplicam ou não se enquadra na NR13. Ponto. Não precisa ficar explicando muita coisa. Como é o item hoje, né, da norma NR13, o item 1322, se eu não me engano, a linha D de dado. Então, quer dizer, isso tudo ajuda na interpretação da norma. Mas, assim, sobre
classificação de fluidos, né? Classes de fluidos, não se tem nada escrito nessa consulta pública, tá? Espero ter ajudado aí, Wesley. Obrigado, viu? Show de bola. Obrigado aí, Wesley, pela pergunta e até pela interação, né? Que ele fez alguns comentários aí. Valeu mesmo. Sim, Wesley, participativo. Vamos para o próximo aqui, ó. Engenharia _ CT. Livro de registro pode ser de forma digital para apresentação aos órgãos de fiscalização? Boa pergunta essa, hein? Boa pergunta. Na verdade, a resposta é sim, né? Pode. Agora, como tem que ser isso? Quando a gente fala sobre assinatura digital, a gente tem que entender que existe uma diferença entre digital e digitalizada. Olha que louco isso, né? Isso aí eu ensino no curso de alta performance, o pessoal entende dessa forma melhor. Então, o que é digitalizada? Você assina num papel, faz um scanner, digitaliza ela, recorta e cola lá no seu documento, né? Eu acredito que muitos fazem isso, é muito normal, né? O pessoal fazer dessa forma. É aceitável, principalmente quando você tem uma RT assinada a punho, né? E tudo mais. E quando a quantidade de documentos é muito grande, como no nosso caso, né, Vitor? Esses dias eu entrei na sala lá do pessoal do departamento técnico, não dava nem para andar lá, de tanto documento que tinha. Quer dizer, Entregamos, tinha 7 ou 8 caixas. Exatamente. Assinar folha por folha, isso não é viável. Então, a gente faz o quê? Um termo de assinatura, cola uma assinatura digitalizada lá nos documentos físicos. Então, a assinatura digitalizada pode ser usada nos documentos físicos. Agora, o que é uma assinatura digital? Uma assinatura digital é quando você tem uma autorização de uma certificadora. Olha como que muda a história. Então, o que é uma certificadora? Uma empresa de certificação digital. Hoje em dia, muitos documentos, né, são assinados dessa forma e são válidos judicialmente, inclusive os livros de registro. Tanto é que a norma fala que tanto o livro como o próprio relatório, né, quando ele é digital apenas, quando você não entrega o físico, entrega só o digital, ele pode ter sim, né, pode ser utilizado uma mídia eletrônica com utilização de assinatura digital, né, desde que a assinatura seja validada por até fala aqui, ó, por uma autoridade certificadora, que é a famosa AC. Né, isso está no item 13.4, estou até com a norma aberta aqui, ó, 13.4.416.1. Né, isso para normas, para relatórios de caldeiras, né? E aí, no caso, relatórios de vasos de pressão, a mesma coisa. Item 13.5.4.14.1. Né? Para livro de registro, é a mesma situação. Eu acredito que você pode usar, sim, um livro de registro em formato eletrônico com assinatura digital, aprovada pela AC. Beleza? Show de bola. Obrigado aí pela pergunta. Vamos para o próximo aqui já? Vamos lá. Quem está perguntando aqui é o engenheiro Costa Leonardo, ou Leonardo Costa, acredito que seja. Só agradecer, tu muda a vida dos profissionais, aquela famosa frase, separa os homens dos meninos. Foi mais um elogio que uma pergunta, né? Como que ele chama? Chama Leonardo Costa, engenheiro. Ô, Leonardo, cara, o prazer é meu, tá? De poder estar aqui com vocês. Deus está me dando saúde aí, né? Para ajudar vocês a entender mais a NR13. Eu costumo dizer que eu tenho uma frase, né, que eu falo muito, que nós estamos juntos e é só o começo. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer? Que quando a gente começa uma jornada, né, a gente só termina essa jornada a hora que a gente chega num objetivo, né? E o meu objetivo, cara, é um objetivo muito grande, é muito grande. Eu quero que todas as empresas brasileiras estejam enquadradas na NR13, né? Tenham seus vasos de pressão, caldeiras, tubulações 100% enquadradas na NR13. E eu não consigo fazer isso sozinho. Por isso que eu entrego aqui esse conteúdo, o Vitor me ajuda aí. Tem gente que fala que nós é meio doido, né, Vitor? Fala, não, esses caras é doido, fica aí criando, ensinando os caras e criando concorrente, gerando concorrência. Mas, cara, se o pessoal que pensa assim, né, se pensasse como nós, e acredito que todo mundo que está aqui assistindo agora
eu acredito que pensa como a gente, o nosso propósito seria atingido muito mais rápido, né? Infelizmente, as pessoas acham que é concorrência, mas não é concorrência, né? O que a gente está fazendo é entregando conhecimento e mostrando, né? E mostrando como que a gente pode aplicar a norma NR3 da forma correta e fazer com que exista segurança nas indústrias para que as pessoas que estão lá, cara, que no final das contas, né, sempre são pessoas que estão à frente dos negócios, à frente dos trabalhos e etc., são os operadores, possam também voltar para suas famílias, né, sãos e salvos, e aí curtir a família e ficar tudo bem, né? Aí o pessoal, o cara falou Tech Safe, o cara. Quem que é isso aí? Você sabe quem que é esse puxa-saco aí, né? Não sei quem que é. É o Marquinhos, pô. É o Marquinhos aí? É. Ei, Marquinhos. O mestre da NR3, Marquinhos. É o Ei, Marquinhos. Ele que fez a figurinha. Ele que fez a figurinha lá. Ei, Marquinhos é foda. O Messi que se cuide. O Messi que se cuide. Vai. Ei, Marquinhos. Valeu. Um abraço, seu aí. Ô, Marcos, e só para complementar aí que você vem falando, a gente também tem muito aventureiro na norma, né? A gente se depara aí com muitas pessoas que não sabem realmente o que estão fazendo. Então, esse trabalho que você que está mais à frente faz, né? Eu mais como de coadjuvante aqui, é importantíssimo para que a gente consiga nivelar, porque independentemente de qualquer coisa, é o que você falou, a gente tem vidas em jogo, né? Então não pode qualquer um chegar e fazer esse tipo de coisa, fazer de qualquer jeito, assinar um papel e entregar. Então é importante por conta disso também. Eu acho que esse é um dos principais pontos, né? Fora o propósito que isso vem consequentemente. Com certeza, com certeza. Você tem toda a razão, cara. O que você falou, a expressão nivelar, né? É importantíssimo, porque, cara, hoje em dia, às vezes você manda uma proposta, até em termos de concorrência, né? A gente usa muito pouco essa palavra concorrência, porque a gente não considera ninguém concorrente. Mas existe, né, assim, algumas pessoas que não entendem, não sabem o que estão fazendo de qualquer jeito, né? E acaba prejudicando o próprio mercado, né? Apesar de que a gente não pensa muito nisso, porque a gente tem muito trabalho, então existe uma demanda muito grande e a maior parte da demanda está na mão de pessoas sérias, né? Que não vão, por exemplo, pegar uma proposta de 100 mil e uma proposta de 5 mil reais, vai falar assim, cara, não, eu vou fechar com o de 5 mil que está mais barato. O cara vai perceber, quem é sério percebe, né, a diferença, né? Por que existe essa diferença? Aí o cara vai lá, cobra 500 reais para fazer uma inspeção de caldeira e faz a inspeção em 1 hora, né? Na verdade, nem mede espessura, não faz nenhum tipo de controle. Exatamente. Controle de integridade, que é o que tem que ser feito, né? Aí nós vamos lá, mandamos uma proposta para concorrer com a de 500, uma proposta de 8 mil, 9 mil reais, né? Vamos ficar lá 5 dias fazendo a inspeção. Quer dizer, existe essa diferença. E quando todo mundo entender a seriedade do negócio, aí sim eu acredito que o assunto vai correr melhor, né? Vai andar mais rápido aí os nossos objetivos. E outra, né? Quando o proprietário do vaso começar a entender que aquele cara está entregando qualquer coisa para ele, aí ele vai começar a ser um pouco mais exigente, tecnicamente falando. Acho que as coisas vão acontecendo naturalmente. Podemos ir para a próxima aí? Acho que isso tem um pouquinho. Mas é que o assunto é bacana falar sobre isso. Vamos lá do ID Santos 03. Ele pergunta o seguinte: tanques metálicos para armazenamento, pressurizados com N2, entram como vasos? Nitrogênio deve ser, né? Se entra como vaso de pressão. Deve ser nitrogênio, né? N2, eu acredito. Cara, o nitrogênio, tanto na forma líquida como na forma gasosa, ele é um fluido, né?
Ele é um fluido, um tipo de Isso. fluido. Se eu não me engano, é um tipo de fluido de classe D, né? Porque ele não é asfixiante, porque não é classificado em outra classe, né? Sendo um fluido e estando pressurizado e sendo um vaso de pressão, tem que fazer o cálculo de produto PV, né? Agora, se for a norma NR13, ela diferencia vasos de pressão com cilindros transportáveis, por exemplo. Então, existe aquele cilindro, né, que é forjado, que tem uma válvula em cima, que é o cilindro usado, por exemplo, para soldagem, com acetileno, com oxigênio, que é aquele cilindro da White Martins, né? Aquele cilindro da White Martins, que é o transportável, ele não é um vaso de pressão, ele tem a norma dele de controle, né? Ele também precisa ser fiscalizado, mas ele tem uma outra norma que não é a NR13. Agora, pelo que eu entendi, ele está falando de um vaso de pressão mesmo, um vaso de pressão, um tanque, né? Isso. Um tanque que armazena sob pressão é um vaso de pressão. Para saber se ele se enquadra ou não na NR13, somente através do cálculo de produto PV. E como que se faz o cálculo de produto PV? Você vai lá, tira o dimensional interno, e aí você pode, claro, tirar o dimensional externo, né, e subtrair ali as espessuras normal. Tem que tomar cuidado para ver se tem alguma coisa dentro dele. Tem um dispositivo filtrante dentro desse vaso. Tem que subtrair também. É o espaço realmente, o volume interno do fluido. Em kPa, que é quilopascal. Então você vai pegar, em volume em metro cúbico. Aí você vai pegar o volume em metro cúbico vezes a pressão máxima de operação, e pode ser a PMTA da placa, em kPa. O resultado disso tem que ser maior que 8. Se for maior que 8, ok, aprovado, é NR13. Tem que enquadrar na NR13. Menor que 8, ele não se enquadra na NR13. Isso não significa que fica Deus dará, né? Cada equipamento, como eu já disse, tem que ter a sua avaliação, sua análise de risco, projeto, tem que ter tudo isso aí para ser seguro. Show de bola. Obrigado pela pergunta aí, De Santos. Vamos para o próximo aqui. Felipe Serpa, 93. Procedimento de inspeção em vaso de pressão é o mesmo em tubulações? Como? Desculpa, fala de novo, Vitor. O procedimento para realizar a inspeção em vaso de pressão é o mesmo que se utiliza para tubulações? Pergunta do Cara, Felipe Serpa. não. Existem alguns itens que são diferentes, né? Por exemplo, as tubulações, elas precisam ser enquadradas de acordo com a classificação de 2 vasos de pressão, né? O vaso de pressão já é classificado de acordo com o que ele tem ali, né? A informação dele, que também é um cálculo de produto PV, né? Para fazer a categorização, mas aí o P, na verdade, não é kPa, né? É em MPa. Tudo isso aí eu ensino no curso de alta performance. E aí imagina que você tem, no caso de um vaso de pressão, para categorizar, você já pega os dados dele. No caso de uma tubulação que interliga 2 equipamentos, esse trecho de tubulação, ele vai ser categorizado com base na pior situação entre os 2 vasos. Então você tem que ter as informações dos 2. Essa é uma diferença, né? O cálculo feito para vaso de pressão é diferente do cálculo feito para tubulação. Tubulação, existe lá uma tabela, existe alguns conceitos diferentes, porque não é com base no ASME, né? A parte da tubulação, os cálculos, né? Outra coisa que pode ser diferente, livro de registro, por exemplo, a gente pode fazer um livro de registro por sistema, né, de tubulação, ao invés de fazer por trecho. Então, sei lá, você tem um sistema de tubulação com o mesmo fluido e tem lá 50 trechos de tubulação. Cada trecho desse vai ter um cálculo para a espessura mínima, vai ter uma avaliação técnica, vai ter um relatório de inspeção, de medição de espessura, vai ter um isométrico dele, mas o livro, por exemplo, pode ser feito por sistema, né? Então, tudo isso é diferente. Então, nós, por exemplo, temos um procedimento para inspeção que fala tudo da inspeção para vaso e um procedimento de inspeção para tubulação. Show de bola. Obrigado aí, Felipe, pela pergunta.
Vamos para o Anderson 0109. O Anderson estava com saudade dele aqui, já fazia tempo que ele não fazia pergunta, desde o ano passado já, faz um ano que ele não pergunta nada. Faz um ano. É. Ô, Marcos, eu estou vendo aqui, parece que é uma pergunta interligada com a outra aqui, ó. Ele pergunta o Sim. seguinte: vasos de pressão de amônia já instalados manômetros e válvulas, a tubulação interligada, precisa mesmo assim de válvula e manômetro na tubulação? Ah, legal essa pergunta, hein? Bacana. Já emendou com a outra pergunta que falava sobre tubulação e vaso, né? Ficou legal. Na verdade, a norma NR13 fala que se o vaso comunicante tiver uma válvula de segurança, um dispositivo de segurança, atende à tubulação sim. Principalmente pelo fato de que toda... Cara, assim, cálculo de tubulação é muito diferente de cálculo de vaso. Então, um vaso de pressão, por exemplo, que tenha uma PMTA de 10 quilos ou que tenha uma PMTA de 5 quilos, a tubulação suporta isso com toda certeza, né? Porque é de menor diâmetro, a maioria das tubulações sem costura e etc. Então, com certeza, se você tiver uma válvula de segurança que atenda o vaso de pressão, você vai conseguir atender também a tubulação que está interligando ele. Detalhe, Vitor. Opa, Detalhe, tem que avaliar o processo também, né? Imagina o seguinte, tem um vaso de pressão, tem uma tubulação e tem outro vaso de pressão, por exemplo. Então, eu tenho dois vasos e uma tubulação. Imagina que o fluxo ele sai do vaso 1 e vai para o vaso 2, certo? Se essa válvula de segurança estiver no vaso 2 e você tiver uma válvula de retenção entre, né, a tubulação e o vaso de pressão, certo? O fluido está vindo daqui do vaso 1, por exemplo, e você tem ali uma válvula de retenção próxima ao vaso 2, você tem que ter um dispositivo contra bloqueio inadvertido ali. Por quê? Senão a tubulação não está sendo protegida por aquela válvula. Então, pela tem que volta. avaliar também os processos. Show de bola. Aí temos mais uma pergunta aqui do Lucas Rios, que ele pergunta o seguinte: como que eu emito um laudo de compressor de ar? Um laudo de compressor de ar, Ah, a pergunta é meio aberta, né? Porque eu vou contar uma história aqui, vai, para ajudar ele. Como que ele chama mesmo? Lucas Rios. Lucas. Ô, Lucas, então vamos lá. Então vamos supor que você é um profissional habilitado e você é contratado agora para fazer uma inspeção de um vaso de pressão. Geralmente, a maioria dos clientes não entendem muito bem os termos da norma e só fala assim, cara, eu preciso que você faça a inspeção conforme a NR13. E ponto. Você chega lá para fazer inspeção periódica. Primeira coisa que você tem que fazer é avaliar documentação. Que documento? Prontuário e último relatório. Quando você avalia essa situação, a maioria das vezes você não tem relatório anterior, você não tem prontuário, tá? Então vamos lá. Se não tiver, tem que primeiro gerar um prontuário com cálculo, né, para os tampos, para o corpo do equipamento. Tem um vídeo meu no YouTube que ensina a fazer esses cálculos, tá bom? De PMTA e espessura mínima. Então, primeira coisa é prontuário. Depois é relatório de inspeção. Depois é abertura do livro. Depois é placa de identificação, né? E depois é calibração da válvula e dos manômetros. Então, você tem todos esses documentos que são exigidos pela norma NR13. Como você faz para laudar isso tudo? Primeiro, você tem que ter conhecimento da norma. Você tem que ser especialista, entender, né? Porque se você não entender, você vai lá simplesmente, o cara fala assim, faz uma inspeção. Você gera um relatório de inspeção, aprova, sem saber se está aprovado ou não, sem ter base para aprovar, sem ter espessura mínima para comparar a espessura que você encontrou. Então, imagina que, sem conhecimento, você não consegue fazer da forma correta. Tem gente que faz da forma errada? Um monte de gente. Está indo lá, né? Que às vezes o engenheiro autônomo, principalmente, que faz várias outras funções
e acaba pegando aí serviço de NR13 para fazer. E, cara, tem que ter conhecimento, não pode fazer de qualquer jeito. Chegou Só lá, não tem para documento. só, Pode falar. só para complementar, eu já vi casos, principalmente nesse compressor de ar aí, que tem gente que faz TH todo ano. Aí, O tá cara não vendo? mede E é espessura um. nenhuma. Vai lá, faz o TH, RT, aprovado. TH, RT, aprovado. É tipo Quer assim, dizer, não tem fiz conhecimento. o teste, mas em tese seria assim, ó, fiz o teste hidrostático, não explodiu, tá aprovado. É desse Meu jeito. Deus do céu. Não, mas não pode. É, é muito, É, é, é é muito, um risco, é um isso, risco muito perigoso um negócio absurdo. desse. É um risco absurdo e realmente existe isso. Por isso que eu falo, como que o cara faz um teste hidrostático, por exemplo, sem ter um prontuário que mostra para ele qual que é a pressão que aquele equipamento ele vai Exatamente. suportar? Você entendeu? Sem saber se a espessura está correta ou não. Então isso é muito arriscado, por isso que eu falo. Primeira coisa é ter conhecimento, é saber realmente fazer o serviço. E aí depois, meu É irmão, isso aí aí. é partir para o abraço. Então, assim, o laudo que você está falando, como fazer um laudo de compressor de ar, é desse jeito. Adquira conhecimento e faça. Você vai precisar de alguns equipamentos, além do conhecimento, claro, como medição de espessura, talvez um endoscópio para fazer inspeção interna, e cálculo, planilhas de cálculo. É isso aí. Show de bola. Ô Marcos, as que eu tinha separado aqui finalizou. O pessoal tem mais alguma Deixa eu... coisa? Tem sim. Nossa, já O foi 40 Wellington, minutos de live. o Wellington fez uma pergunta aqui. O código de fabricação teria algum peso para determinar se ele se enquadra como vaso? Acho que ele fez essa pergunta talvez para encaixar em alguma outra resposta que a gente deu. Nesse caso específico da pergunta anterior. Agora eu não vou saber qual que é a pergunta anterior, mas vamos Como que ver ele aqui. chama mesmo? Wesley. Wellington? Wesley? Wesley. O código de Isso, eu acho. fabricação teria algum peso para determinar se ele se enquadra como vaso? Ô Wesley, eu O vou te Wesley falar fez a umas. pergunta da revisão da NR13 e perguntou Uhum. da classe de fluido. Mas eu acho que foi, na verdade, eu acho que ele está falando aqui da pergunta que alguém fez. Aí, Wesley, é o É, seguinte, quando você sabe o código de fabricação, ajuda muito na elaboração documental, na análise, né, de risco e etc. Mas quer ver, eu vou te dar um exemplo aqui. Existem equipamentos que não são, por exemplo, não são caldeiras, né? E o povo coloca lá fabricado conforme a ASME 1. E existe caldeiras que o pessoal coloca lá na placa de identificação fabricado conforme a ASME 8. Então, é uma mistura, né? Por isso que o conhecimento é importante. E quando você sabe exatamente, tem todos os cálculos, tudo certinho, tem o memorial de cálculo do fabricante, tudo aprovado, fica muito mais fácil, né, para você definir aí, né, e determinar, né, se enquadra ou não na NR13, tá? Mas existem vasos de pressão fabricados conforme o ASME que não se enquadram na NR13. Quer ver um exemplo? Quer ver? Ó, deixa eu colocar aqui na NR13. Tem um bom, equipamento. Sim? enquanto você procura aí, ó, Ah, o BRA-TWZ1 tá perguntando se existe algum curso de NR13. Fez a pergunta aqui. tem vários. Mas eu só conheço um bom só. Peraí. Ó, aqui é o seguinte, ó. Depois você vai lá, Wesley, no item 1322 da norma NR13, na linha E, tá? E de escola. Lá fala o seguinte, ó, eu vou ler na íntegra aqui, depois eu vou explicar por que eu estou falando sobre isso. Ó. Vasos de pressão sujeitos apenas à condição de vácuo inferior a 5 kPa, 5 quilopascais, em módulo, independente da classe de fluido contido. Por que eu trouxe isso aqui? Existe um equipamento nas fábrica de óleo, né, extração de óleo de soja e assim por diante, que chama extrator. Esse equipamento é um equipamento de grande porte. A maioria dos fabricantes, né, fabricam esse equipamento conforme o ASME,
tá? Usam o ASME para fabricar esse equipamento, porque é um vaso de pressão, né? Tanto é que está ali, ó, vasos de pressão sujeito apenas né, a vácuo. Então, esses equipamentos, que está no item 13.2.2, são equipamentos que estão dispensados do cumprimento da norma NR13. Então, imagina o seguinte, não precisa inspecionar conforme NR13, mas o pessoal, o fabricante, eles fabricam conforme o ASME, é um vaso de pressão. Eu já vi muitos profissionais habilitados inspecionando esses equipamentos, né? E ele tem um vácuo, por exemplo, ele só trabalha com vácuo inferior a 5 kPa. Na verdade, quando eu pego equipamentos como esse, eu desenquadro da NR13. Eu vou lá e faço um desenquadramento, né? Porque ele não precisa, ele tem aqui as funções dele que mostram que ele não é um vaso categorizado da NR13. Mas ele foi fabricado conforme o ASME. Tem um prontuário, por exemplo, do fabricante categorizando ele, inclusive. Né? E assim, isso eu estou falando de coisa nova, do ano passado, por exemplo. Fabricante do ano passado. Eu até uma vez cheguei a ligar para o fabricante, né? Para um dos fabricantes, que eu não vou citar aqui, mas eu cheguei a ligar e falar na engenharia, falar, pessoal, é o seguinte, vocês estão fazendo assim, não, cara, esses equipamentos eles não precisam ser enquadrados na NR13, porque a norma desenquadra. Né? O cara não me deu nem bola. Falou, cara, sempre foi feito assim, nós vamos continuar fazendo assim. Beleza, tá com pau, é boa. Então, assim, existe muita coisa errada que o profissional habilitado que tem experiência, que sabe, né? Por exemplo, o cara que fez o curso de alta performance em NR13, né, Vitor? O cara sabe dessas coisas, porque eu falo para ele lá. Fala pro... Cadê? Deixa eu achar ele aqui, ó. Acha ele. BRTWZ1. Nossa, nome complicado. BRATWZ1. Cara, tem um curso de alta performance que é muito bom, eu recomendo. Pode ir lá que você vai sair de lá de zero a especialista. É isso aí. Você está mexendo no filtro aí? Tô apertando aqui, tá mudando minha cara, ficando colorido. Tô vendo, você tá ficando meio verde. Não, vou apertar a ler aqui, tô ficando preto e branco. Tá certo. Vamos ver, ó, o Rodrigo colocou Rodrigo Menezes. Marcos, uma pergunta. Tubulação de amônia, segundo a norma, os tubos têm que ser sem costura, correto? Ele está fazendo uma pergunta. Cara, precisa ver a norma. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Aqueles lá que a gente fez no Boltai lá do nosso cliente. Boltai lá do nosso cliente, no Gravata Borboleta. Aquele era A106 os tubos, né? Tudo sem costura. Não colocamos nada com costura. Eu acredito que sim, viu, Rodrigo? Tem que ser sem costura, tá? E o A106 é o mais indicado aí no caso. E quando você chega no cliente e se depara com tubulações com costura, o que fazer? Vou considerar a rede. Vou condenar a rede. Cara, aí que tá. Você tá indo lá para ser o responsável por aquela tubulação. Você tem que estar ciente. Pega o ASME. Se eu não me engano, o ASME para essa tubulação é o ASME B31.3, né? Que é para processos. Só que você tem que ir na aba de fluidos letais, tá? Você vai ver lá que é sem costura. Então, você vai se basear... E assim, cara, não chega lá falando para o seu cliente, pô, tá uma bosta aqui, eu vou condenar. Faz um relatório conclusivo, coloca o item da norma e realmente, né, como que ele falou aqui? Vou condenar. E condena, né? Condena a tubulação à morte, né? Porque não dá para condenar outra coisa, né? E, cara, assim, entrega o relatório e doa quem doer, fazer o quê? Isso aí mostra a grande incompetência, né, que existe hoje no Brasil sobre itens de fabricação. Você entendeu? E eu tô para te falar, cara, eu não sei quem quer ser o cliente, mas eu já vi clientes gigantescos, fornecedores gigantescos, frigoríficos enormes,
nessa situação aí. Então, isso não vai ser a primeira vez nem a última. Deixa Tá eu só bom? complementar, Marcos, tá falando de processo de fabricação. No Aham, bow tie lá que a gente fez, o cara foi fazer uma junta de conexão de boca de lobo. Sabe o que que ele fez? Ele colou o tubo, vou tentar mostrar aqui. Ele aham. colou o tubo, aí ele pegou o maçarico, ele fez um risco por fora, né? Aí ele pegou o maçarico e fez um buraco no outro tubo, colou o outro tubo, aí tinha um buraco de maçarico, aí ele soldou por fora, selou por fora. Nossa. Tacou o pau, tacou o pau. Aí você olha por dentro, nossa, junta horrível, horrível. Aí uma das melhorias do nosso projeto foi colocar tudo junto em T. Colocar É. um T de junta, porque aí Sim, você sim, ter forjado, garante. ter forjado, né? Aí você garante eficiência um de junta, né? Que pede na norma. Exatamente. Tá vendo como que é? Então, assim, quem é sério faz projetos como esse para corrigir. Então, vamos entender, né? O Rodrigo está falando aqui que tem um cliente dele. Ele tem que o quê? Ser sério, só que embasar as suas tratativas dentro da norma. Ir lá, chamar, fazer uma reunião com o seu cliente, explicar e falar, olha, existe solução, cara. Né? Vamos colocar aqui um projeto para ir substituindo essas tubulações. Vai ter alguém lá que vai falar assim, ah, mas já está há 20 anos assim, nunca aconteceu nada. Beleza. Mas Até agora acontecer, tá. né? Até acontecer. Quando acontecer, aí, né? O bicho pega, pode matar alguém, vai esperar matar alguém para trocar. Então, você tem que É, levar ele na consciência e, cara, aí você tem até mais trabalho, né? Que é acompanhar toda essa reforma e, cara, e fiscalizar tudo isso e aí sim, né? Ficar do jeito certo. é isso Beleza, aí, é isso Rodrigão? aí. Obrigado aí pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma Aproveitando, o aqui. pessoal tá falando bastante de amônia, né? A WED, acho que escreveu aí no comentário, não sei se ela tá Sim. online ainda. Ela falou que aquele comentário que eu fiz do cara fazer TH e RT para compressor de ar, ela já viu isso aí em tanque de amônia, cara. Olha a loucura. É complicado, né? Que risco Complicadíssimo. que é o que eu falei lá no começo, né? Tem muito aventureiro na NR13, muito. E, infelizmente, o mercado tem bastante e a gente que está aqui fazendo todo esse trabalho para minimizar esse impacto, né? É isso aí. Ó, o Wesley comentou aqui, ó. Perfeito, Marcos. Você foi brilhante na sua explicação. Obrigado, viu, Wesley? Olha lá, esse ano não tem como eu ficar de fora do seu curso de NR13. Aproveita aí, hein? Ó, nós vamos estar com uma. Nós vamos fazer uma promoção aí agora no começo do ano, acho que em fevereiro, tá? Então aproveita e entra para a turma aí em fevereiro e já começa o ano aí, cara, com tudo, beleza? Eu tenho Vou o mexer mais isso César. aqui, não. Ô César, tá bom, César? Abraço para você, cara. Tudo de bom para você, para sua família aí. Ô César, Que, abraço. que Deus abençoe aí, né, nossa família e nossos negócios. Vamos ver aqui. A respeito do curso, tem previsão para a abertura da turma? Fevereiro, tá? Fevereiro, Danilão. Deixa eu ver só uma pergunta aqui que colocaram no card. Pergunta do Renato Merida. Renato Merida. Boa noite. Uma caldeira transformada em boiler e com abertura para a atmosfera ainda é uma caldeira? Cara, não. Na verdade, não, né? Uma caldeira que você pegou talvez o tubulão lá, tubulão externo, tirou os tubulação, colocou tampo, fez tudo conforme tem que fazer, certinho. E assim, você pode usar até como caixa d'água, não tem problema nenhum. Não é uma caldeira mais. Agora, detalhe. Todo equipamento que é fiscalizado por normas regulamentadoras, como no caso uma caldeira, é de responsabilidade do proprietário. Então, imagina o seguinte, se você é um proprietário de caldeira e você não vai usar ela mais como caldeira e vai usar como boiler, faça uma baixa na caldeira, dê baixa nela. Como que você dá baixa? Você pede para um profissional habilitado fazer uma avaliação, né, da funcionalidade, que não é mais caldeira, ele vai fazer um relatório de uma página, né, descaracterizando aquele equipamento como caldeira, e aí ele vai assinar ou fazer uma ocorrência no livro de registro, finalizando o livro de registro, com a data, tudo certinho, e fechar o livro, riscar todas as partes para não ter mais nenhum tipo de anotação. Isso é finalizar, isso é dar baixa na caldeira. Agora, se você for vender a sua caldeira,
mesma coisa. Você vai lá, coloca numa ocorrência, o profissional habilitado seu vai lá, coloca numa ocorrência que você está vendendo a sua caldeira, sei lá, para um cara da sucata, pode ser. Anexa a nota fiscal de venda, de compra e venda, né? Nessa documentação e finaliza dessa forma. Porque se você simplesmente vender a sua caldeira, não fizer documento nenhum, ela está lá instalada em outro lugar e ela explodir, matar uma pessoa, você responde criminalmente por isso também. Show de bola, é isso aí. Isso aí. Vamos finalizar, Vitor? Vamos lá, vamos lá. Queria agradecer aí todo mundo mais uma vez que participou. Pessoal que fez as perguntas aí no card ou no comentário, a gente não pôde responder. Semana que vem, o Marcos vai abrir de novo, né, Marcos? Lá no seu Instagram. Bota as perguntas lá que a gente responde. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado, Marcos, aí. Feliz 2022 para todos nós. E vamos lá, que o ano está só começando. É isso aí. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Pessoal, aproveitar que vocês estão aqui ainda. Hoje nós fizemos a live às 18, tá? Mas eu acho que tem como a gente fazer um pouco mais tarde, né, Vitor? Às 19, talvez, fazer às 19 horas. Eu acredito que seja melhor. Mas eu queria a opinião de vocês. Escrevam aqui embaixo 18 horas ou 19 horas, para a gente definir as próximas lives. Aproveitar que vocês estão aqui, escrevam aí 18 horas ou 19 horas. O que é melhor para vocês? Porque tem gente entrando agora, ó, tá vendo? Aí que eu ia... o pessoal tá entrando agora aí. Olha lá, melhor às 19. Vamos ver aí. Eu ia complementar o seguinte, o grupo do Telegram lá também tá ativo, né, Marcos? Sim, tá ativo. Entra lá no Telegram do Marcos, escreve lá também. 19, dá a sugestão 19. Do horário. Olha lá, 19, que aí a gente... cara, 19 horas. É melhor pro pessoal. Vai ser unânime isso aí. É unânime, ninguém vai falar 18. É 19 mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a semana que vem a gente volta, né? E faz às 19 horas. Eu vou tirar uns dias aí de descanso, né? Eu também. Você também? Eu também, ué. Eu não tô sabendo. Eu sou filho de Deus também. Eu vou pro Guarujá, né, para ficar com as minhas meninas lá no dia de sábado até ficar semana que vem, né? Acho que na quinta-feira vai dar pra gente fazer. Você consegue fazer na quinta-feira, Vitor? Eu vou estar no Guarujá também, que a coisa nós faz na mesma sala lá, marca no café. Para qual que você vai? Para qual praia? Eu vou Pitangueiras. Ué, não vai estar na mesma praia? Eu nem tava sabendo. Que dia que você vai? Eu vou dia 12. Dia 12 não, então eu vou estar voltando. Dia 12 é quarta. Quarta-feira. Eu tô voltando dia 12. Então eu volto e você vai. Ixi, cara, você não vai conseguir fazer não quinta-feira, hein? Dia 13 você vai estar... Dependendo do dia, se for produtivo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um cara para te substituir. Eu vou chamar o Marquinhos. Chamar o Marquinhos para te substituir, né? já manda ele trazer a camisa do Barcelona. Ah, não, PSG agora. Tá aí ainda, Marquinhos? Você topa aí? Cara. Vou chamar o Marquinhos para te substituir aí no dia 13. Beleza? Aí você fica mais tranquilo. Beleza. Dá pra você tomar uma lá. Falou? Fechou. Tá bom. Galera, um abraço pra Obrigado vocês. aí mais uma vez. Aguardem aí, vai ter muita coisa boa esse ano. O ano tá só começando, tá? Esse ano, cara, é o ano da virada, é o ano do reconhecimento. Então a gente precisa realmente se empenhar e tamo junto e é só o começo. Valeu!